Estamos de volta com Painel Cidadão. Com o último bloco do Painel Cidadão e com o nosso entrevistado, Jadir Rafael da Silva. Você dizia no último bloco, no fechamento, o que são as centrais sindicais hoje? Então, e eu comentava, inclusive, que o movimento sindical passa por uma fragilidade exatamente por isso. O que está acontecendo com as centrais? As centrais estão buscando, para o cunho da legalidade, da representatividade delas, o maior número de sindicatos. E o que acontece com isso? Está tendo uma forma sindical meio que não legal de se criar sindicato. Uma central está criando um sindicato para pegar a representatividade dela dentro de uma categoria profissional. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na minha categoria profissional, eu tenho várias atividades de ramo de atividade dentro dela. Englobadas. O que vai acontecer nessa fragilidade sindical? Há interesses das centrais em pluralizar essas representatividades de categoria profissional. Então, por exemplo, se houver uma pluralidade sindical, pelo que as centrais, algumas delas defendem, o que acontece? Na minha representatividade sindical terá quantos sindicatos forem necessários. O do porteiro do hotel, do recepcionista do hotel, do manobrista do hotel, da camareira, do cozinheiro, e assim sucessivamente. Quer dizer, haveria um desmembramento. Exatamente. De funções. De funções dentro do sindicato. O sindicato seria representado não por categoria, mas sim por função dentro da empresa. E isso é ruim para nós. Ruim para qualquer um. Para qualquer um. Para o próprio trabalhador. Porque enfraquece. Imagine você, como é que vai ter uma força de um hotel, por exemplo, onde tem todas essas atividades que eu mencionei, para ele negociar. Como é que seria isso? É impossível até se imaginar como seria isso. Como se faria para se fazer uma negociação coletiva. Então isso é ruim para nós. E a gente tem defendido, inclusive, que o que nós queremos que permaneça é a unicidade sindical. Há um sindicato por município, que é o que está na Constituição, tá? Um sindicato por município, é o que pode, razoavelmente, e dentro dessa categoria profissional, por categoria, e não por função, por ramo de atividade. Né? Federação e confederação. E federação. Há uma portaria expedida pelo Ministério do Trabalho, que é a 186, que inclusive está sendo discutida, há um ADIM alegada para ela, né? O Supremo é que vai se manifestar agora, que essa portaria ela admite a pluralidade sindical nas federações e nas confederações. Aí vai virar uma bagunça só, hein? Então, eu sei que parece-me que o que mais está se aproximando para se conseguir afirmar é essa tese de que vai se proliferar, se ter pluralidade nas federações e nas confederações. E vai se manter a unicidade sindical na base territorial. Isso é uma negociação que estão fazendo, as centrais estão em sintonia, estão se reunindo, uma defende uma coisa, outra defende outra, mas o governo vai exigir que elas cheguem a um denominador comum para que realmente isso se transforme num projeto de lei e realmente seja aprovado, e aí acabe com exatamente essa suspense de como é que realmente vai ficar. Se a gente realmente vai ficar assim, fragilizado, ou a gente realmente tem que sonhar de novo com o sindicalismo autêntico, o sindicalismo sério, que defende, porque tem sindicato e sindicatos, né? Nós temos sindicatos aí que são os verdadeiros absurdos, né, na representatividade. Mas como acabou aquela farsa do juiz classista, né? Nós tínhamos aí a existência de sindicatos. Na minha época, eu cheguei a ser juiz classista, na época fiquei 6 anos como juiz classista lá em Venceslau, fiquei 3 anos como suplente, mas a gente fez o papel do dirigente sindical, representando o trabalhador naquela hierarquia da justiça do trabalho. Porque ela é uma justiça especializada, existia o juiz de direito, né, que é o juiz dotado. Na realidade, naquele momento, a justiça trabalhista ainda tinha competência, somente a competência conciliatória, né? Sim. Depois que ela veio como justiça de dar o direito do cidadão, né? De dar o provimento jurisdicional. Perfeitamente, perfeitamente. Aí veio aí as emendas 45 e tal. Então, com isso, naquela época existia
esses absurdos de se criar sindicato apenas com o cunho do cara ser um juiz classista. Mas acabou a questão da justiça do trabalho, na figura dentro da justiça do trabalho, a figura do juiz classista acabou. E aí essa questão do sindicato, da pluralidade dos sindicatos serem criados numa forma sem regras, sem legitimidade, foi amenizada também e acabou. Agora, o nosso medo é que se a lei realmente garantir essa coisa... Vai fracionar tudo e para nós é meio complicado. Jadir, o tempo urge, mas eu gostaria de uma palhinha, nós temos aí ainda um tempinho, uma palhinha sua, uma avaliação sobre essa propalada flexibilização da CLT. Isso é bom ou ruim para o trabalhador? Olha, eu, por exemplo, sou do princípio que defendo a CLT nos moldes em que ela se encontra. Por quê? Porque o que poderia se evoluir é, de uma certa forma, o comportamento entre a relação capital e trabalho, sem ferir os princípios que estão na CLT. É possível isso. Eu tenho conseguido, por exemplo, fazer contrato de jornada de trabalho por hora na minha categoria profissional, que na CLT ela é omissa. Ela é omissa isso. Quer dizer, então eu acho que fazer uma campanha para se acabar com uma legislação que a gente tem com tanta garantia, porque são muitas coisas que estão na CLT que são seguidas pela CLT. Inclusive, olha, uma coisa que tem acontecido com a nossa convenção coletiva. Todos os anos eu tenho cláusulas que são repetidas, uma forma mais um pouquinho mudada, mas repetindo o que a CLT está dizendo no formato da lei. Aí todo mundo reclama, por que você está repetindo o que está na CLT? Eu estou repetindo porque para o departamento pessoal da empresa, ele aceita mais o que está na minha convenção do que a CLT. Até porque não tem conhecimento jurídico. Exatamente. Então, eu defendo que a CLT não deve ser mexida, não deve ser alterada. Eu acho que até que seria para atender interesses do Mercosul, interesses de americano. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então eu acho que o comportamento fora da CLT, ele é possível de fazer entre as partes, eu acho que é possível. Hoje já existe esse comportamento mais evoluído. Nós temos aí lutas sindicais, lutas de reivindicações sindicais não tão radicais, né? Porque também não podemos ser radical, como sindicalista, como dirigente sindical. Então eu acho assim, que eu defendo que não se deve realmente mexer na CLT, porque é uma coisa de herança que a gente tem e que está positivamente valendo para nós até hoje. Meu parceiro, muito obrigado. Obrigado a você, um abraço. Grande abraço a todos e a semana que vem, se o grande Criador nos permitir, estaremos de volta com o Painel Cidadão. Até lá, amigos.